Olá, sabe aquela sensação de que, mesmo com tanto avanço, tanta tecnologia, tanta informação na palma da mão, alguma coisa parece estar faltando na vida moderna? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa filosofia que tenta ir na raiz desse sentimento de vazio. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? A fonte que a gente vai explorar hoje sugere que talvez a gente esteja procurando a felicidade nos lugares errados, que talvez falte uma peça fundamental nesse quebra-cabeça que é a existência. Para a gente conseguir entender bem essa ideia, nosso roteiro vai ter 5 partes. Primeiro, vamos falar sobre um problema de felicidade. Depois, vamos abrir o ângulo com a visão panorâmica. Em seguida, vem o ponto central, a diferença entre instrução e educação. Daí, a gente mergulha no conflito entre o ego e o eu. E, por fim, vamos ver o que seria criar um ser humano integral. Então, vamos começar pelo centro da questão. Apesar de todo o nosso conhecimento, de toda a tecnologia, a infelicidade parece continuar por aí, firme e forte. E a filosofia que a gente está analisando diz que isso não é por acaso, não. E o paradoxo fica ainda maior quando a gente pensa em conhecimento. Sabe aquela frase famosa de que abrir uma escola é fechar uma cadeia? A realidade se mostrou um pouco mais complexa. A gente tem o maior número de pessoas instruídas da história, mas os grandes problemas da humanidade continuam aí. Por quê? Para começar a responder essas perguntas, a filosofia que estamos vendo propõe uma mudança de perspectiva. É preciso dar um passo para trás e adotar o que ela chama de visão panorâmica. E aqui está o pulo do gato. A felicidade de verdade, aquela que dura, não estaria nos prazeres do dia a dia. Segundo essa visão, ela vem de entender que a nossa vida atual é só um capítulo de uma jornada muito maior. Uma jornada da consciência que vai além do corpo físico. O interessante aqui é que a felicidade não é definida como um sentimento, mas como um estado de alinhamento, de sintonia. A felicidade duradoura viria de viver em harmonia com esses valores que são vistos como as leis que regem o universo. E aqui os caminhos se separam. De um lado, tem quem adota essa visão panorâmica e que às vezes aceita um desconforto passageiro para se manter fiel a essas leis maiores. Do outro, tem quem busca o prazer imediato a qualquer custo, desrespeitando essas leis e, no fim das contas, encontrando a infelicidade. Agora, a gente chega no argumento central desta análise. Uma distinção que pode mudar tudo o que a gente pensa sobre conhecimento e sabedoria. É a diferença fundamental entre instrução e educação. Este slide resume a ideia de um jeito brilhante. A instrução lida com fatos, com ciência, é o campo do ego, é horizontal. Já a educação foca em valores, vem da consciência, é o domínio do nosso eu mais profundo. Ela é vertical. São, literalmente, duas dimensões diferentes. Para entender isso de vez, vamos usar uma analogia poderosa que a fonte apresenta. Pense nos fatos, no conhecimento científico, como se fossem linhas horizontais. A gente pode acumular milhões delas, uma em cima da outra, construindo um conhecimento gigantesco. E aqui está a grande sacada. Não importa quantas linhas horizontais você empilhe, elas nunca, jamais vão se transformar em uma linha vertical. Fatos e valores pertencem a dimensões diferentes. Acumular informação não cria automaticamente uma pessoa de valor, uma pessoa moralmente boa. Ok, mas como essa divisão se manifesta dentro da gente? Essa dualidade entre instrução e educação reflete o conflito interno que todos temos, entre o nosso ego e o nosso eu. Essa sabedoria milenar mostra bem essa relação. O ego, que é a nossa personalidade externa, muitas vezes entra em conflito com a nossa essência, o eu. Mas o eu, quando ele é despertado pela educação dos valores, se torna o melhor amigo do ego, porque ele passa a guiá-lo. A proposta se resume a isso. O ego é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. Numa vida equilibrada, o eu, que foi educado pelos valores, assume a liderança. E o ego, que foi instruído pelos fatos, usa todo o seu conhecimento para servir a um propósito maior. E aqui vem o alerta. Uma pessoa com um conhecimento técnico imenso, ou seja, um ego muito instruído, mas sem um compasso moral, sem um eu educado, pode ser extremamente perigosa. Isso explica porque os maiores criminosos da história não eram ignorantes. Pelo contrário, muitos eram super instruídos. A instrução, por si só, não é garantia de bondade. A fonte que a gente está explorando usa até a perspectiva de Einstein para reforçar essa ideia. A ciência descobre os fatos, como o universo funciona, mas os valores, aquilo que nos torna pessoas boas, isso vem de outro lugar, de uma região que ele chamava de consciência. Certo, já entendemos o problema, a sua causa. Mas
Qual é a solução? Como é que a gente pode cultivar essa dimensão vertical da educação e se tornar um ser humano integral? A fonte oferece alguns passos bem práticos e, ao mesmo tempo, bem profundos. A verdadeira educação começa com decisões diárias, colocar a voz da consciência acima do desejo do ego, escolher a integridade, mesmo que isso tenha um custo, e agir com bondade, sem esperar nada em troca. E esse ponto é crucial. Segundo essa filosofia, a verdadeira educação não dá para terceirizar. Nenhuma escola, nenhuma instituição pode fazer esse trabalho por nós. É uma responsabilidade de cada um. Uma jornada interna de autorrealização. O objetivo final de todo esse processo é a gente se tornar o que a fonte chama de ser humano integral. Aquele indivíduo que finalmente consegue unir o mundo dos fatos com o mundo dos valores, integrando a ciência e a consciência. O ideal, como o slide mostra, não é uma escolha entre um e outro. É uma soma. Não se trata de ser 50% uma coisa e 50% outra, mas de buscar ser 100% nas duas dimensões. Um mestre da ciência e um mestre da consciência. E a gente termina com essa pergunta que fica para todo mundo. Quando a gente olha para as nossas escolas, para as nossas empresas, para as nossas próprias vidas, que tipo de mundo estamos construindo? Um mundo de instrução que só empilha fatos na horizontal? Ou um mundo de educação, que busca a profundidade vertical dos valores? A resposta pode definir não só a nossa felicidade, mas o futuro da nossa civilização.